Você consegue detectar se na sua vida há repetição de padrões de comportamento? Diante de uma situação de violência doméstica, de qual lado você fica? Do lado de quem já sofreu algum tipo de agressão ou do lado de quem está de fora, mas julga com rigor a vítima? Por que esse livro se tornou um best-seller? E hoje, esse filme é sucesso de bilheteria no Brasil. Estamos falando do filme É Assim que Acaba. Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos para mais uma sessão de terapia no campo. Hoje, vamos alimentar a alma e espírito falando sobre violência doméstica e repetição de padrões de comportamento. Mas vamos trabalhar esses temas um pouquinho espinhosos, de modo muito leve. Vamos usar para isso esse livro e esse filme que está muito em voga hoje no Brasil, com sucesso de bilheterias. É Assim que Acaba. Inclusive, eu preciso dizer que eu tive acesso a essa obra que realmente me impactou. Foi um divisor de águas na minha vida sobre esse tema. É espetacular a leitura desse livro, eu recomendo muito. Mas eu tive acesso devido a um presente de uma paciente que mora no meu coração. Então, beijo, Carol! O livro mostra com maestria os dois modos de ver a questão de violência doméstica. Tanto o ponto de vista de quem sofre esse tipo de agressão, que vem sentimentos muito contraditórios de amor e ódio, raiva e pena. É muito complicado para a mente da pessoa que se sente vítima de agressão, porque ela não consegue conceber como que a pessoa que ela mais ama é justamente a pessoa que mais a trata mal. Por outro lado, o livro também deixa muito claro o sentimento de quem está de fora da situação e vê isso acontecendo. O pré-julgamento é inevitável e pensamentos como que ela aguenta isso? Se fosse eu, jamais toleraria esse tipo de coisa. Será que ela não tem nem um pouquinho de vergonha na cara? Essa situação é muito difícil e eu vou te explicar por quê. As mulheres são emoção, enquanto os homens são razão. Enquanto a mulher está sintonizada nas questões emocionais, os homens naturalmente, desde a infância, estão muito mais sintonizados na parte concreta e racional da vida. Vamos pensar, desde a infância, como que é diferente a criação de homens e mulheres. Por exemplo, as meninas estão muito mais familiarizadas com os contos de fadas. Muitas vezes os meninos nem ouviram essas histórias ao longo da vida. E nos contos de fadas, o que fica implícito? Que quando a princesa encontra um príncipe, eles serão felizes para sempre. E isso deixa marcas no inconsciente. Outro exemplo, as meninas cotidianamente ganham bonecas de presente, enquanto os meninos têm toda uma diversidade. Então são jogos, são carrinhos, é outro mundo, é um mundo à parte. Mas as meninas que ganham bonecas,
implicitamente começam a ser moldadas para vir à tona os seus sentimentos maternais. Então elas vão cuidar das bonecas como se fosse um bebê, vão fazer comida para as bonecas, né? Quantas menininhas que não sentam para tomar chá da tarde ou comer uma sobremesa com outras menininhas e com as suas respectivas bonecas. Essa situação, por mais que estejamos hoje no século XXI, se tornam muito corriqueiras na vida das nossas crianças, o que gera um certo mal-estar. Por quê? Porque mulheres que optam por não se casarem e não terem filhos, muitas vezes são mal vistas e até mesmo julgadas por outros homens? Sim, e também por outras mulheres. Larga esse cara. Nossa. Você tem que largar. Eu não sou sua mãe, Atlas. Você quer virar a sua? A autora, Colleen Hoover, ela mostra com excelência como que é a vivência de uma pessoa que teve a sua vida impactada devido a situações de violência. Então estamos falando do personagem Lily, que como muitas crianças cresceu num lar disfuncional. Como tantas pessoas jurou que jamais faria as mesmas escolhas que os seus pais fizeram. Só que a Lily não fazia terapia. E aí o que aconteceu? Essa moça, ela muda de cidade, ela muda todas as referências que ela tinha, os amigos, ela tem sonhos que sua mãe jamais sonhou. Só que, como ela não fazia terapia, ela acabou caindo justamente no buraco que ela jurou para si mesma a vida inteira, que jamais cairia. E é aí que entra a repetição de padrões de comportamento. Precisamos deixar algumas questões claras em relação a isso. Dentro da psicologia, é esse que é o nome, repetição de padrão de comportamento. Só que, nos aspectos espirituais, na questão de religião, tem algumas pessoas que conhecem esses mesmos comportamentos repetitivos por outro nome. São as maldições hereditárias. Eu não sei se todos vocês vão saber do que eu estou falando, mas isso vai ser um tema de um assunto de outro vídeo. No caso da Lily, o que fica muito claro e é muito interessante o modo como a autora traz isso, é que tudo que ela não queria, como não foi trabalhado emocionalmente, acabou se repetindo na vida dela. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem do que eu estou falando, caso você não tenha ainda assistido esse filme nos cinemas ou tido contato com esse livro. Você já viu situações em que os problemas familiares se repetem? Por exemplo, o avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho vai longe, tem outras escolhas, uma outra vida, muitas vezes uma situação melhor na vida, mas passa-se o tempo e às vezes na meia-idade se torna alcoólatra. Ou talvez aqueles segredos das famílias, né? Mulheres que abortaram e se torna isso um segredo. Passa-se os anos, reconstrói sua família, tem outros filhos e não mais que de repente a filha está também tendo dificuldades e acaba por optar por abortar. E aí é algo muito surpreendente, porque todos falam, poxa, mas era um segredo, ela não sabia. Como que isso vem? É a força do inconsciente. O inconsciente é muito forte. Então tenha certeza que todo trauma, quando não tratado, ele vai se reproduzir ao longo das gerações. Então, se há um trauma na vida da pessoa e ela não trata, a vida presente
ela vai naturalmente trazer novamente esse trauma do passado e vivenciar aquela situação no intuito inconsciente de elaborar o trauma. Então, quando se há algum trauma, você precisa elaborar, e o modo de elaborar, no melhor modo possível, é a terapia. Então, quando você vem para a terapia, independente do trauma que você sofreu, você elabora isso e quebra esse ciclo. A partir daí, você está livre de repetir esse padrão familiar e toda a sua descendência também está livre, devido à sua escolha. Agora, quando você não escolhe quebrar esse padrão de comportamento, volte e meia os traumas do passado são vivenciados novamente no presente. Essa obra é um romance. E como todo romance que se preze, tem um final feliz. O que é ótimo, né? Porque senão acho que não ia ser um sucesso de bilheteria e nem um best-seller. Mas, ao contrário da personagem, que teve que aprender a duras penas a quebrar esse ciclo vicioso, né, a impedir que esses comportamentos voltassem a se reproduzir ao longo da sua vida e da vida dos seus filhos, ela fez uma excelente opção. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem sair dessa armadilha. É por isso a importância da terapia. Mas no caso da nossa personagem, o que foi muito interessante é que ficou muito claro no filme e no livro que quando a pessoa faz a escolha certa, por mais difícil que seja, porque geralmente o caminho conhecido é o caminho mais fácil a ser percorrido, quando ela faz uma escolha diferente, ela vai ter um resultado diferente. Isso é sinônimo de saúde mental e qualidade de vida. Então, faça a escolha diferente. Se há uma vivência de trauma, independente do que seja algum abuso que você sofreu, ou alguma situação familiar, né, em que as gerações vão passando e vai se reproduzindo o mesmo problema, busque uma ajuda e saia desse ciclo vicioso. Né, tente algo diferente na sua vida para que haja um resultado melhor e diferente. Desse modo nós ficamos por aqui. Espero ter contribuído com todos vocês. Recomendo a leitura desse livro. Essa obra é espetacular, volto a dizer, foi um divisor de água na minha vida, porque é uma leitura muito fácil e muito sensível, de uma realidade vivenciada em tantas famílias, no Brasil e no mundo. Espero vocês em breve para mais uma sessão de Terapia no Campo. Beijos, até lá!